Boa noite a todos, sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade e o Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo, com o professor Otacílio Rangel. Professor, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês de novo, né, Ronaldo? Legal, muito muito gostoso. bom. Depois Muita alegria.
um recesso, né, professor, devido à sua, como é que eu posso Pois dizer, é, eu tive que sua ir palestra? eu tive que ir numa feira, uma feira de livro espírita lá em Campinas, e aí eu fiquei, não podia deixar de ir, então por isso eu não pude fazer a palestra Não, na sexta. Mas eu não vou fazer o esforço para não deixar interromper mais. imagina, professor, se for trabalhar para Jesus, foi fazer a divulgação da doutrina. E nós Pois hoje é, lá isso. no fundo lá hoje temos uma bela imagem lá, né, professor, de uma orquídea muito linda lá, Pois é, essa orquídea aqui é linda, né? E tem nossa, uma muito lua bonita lá fora também, está muito bonito o céu hoje. ai, que E hoje a bom. gente já tem pessoas novas aqui no grupo. Olha aí, a Ana Cláudia Furtado de Mello está dando uma boa noite aqui, começando hoje na live, lá de Niterói. Muito bom, seja Ai, que bem-vinda. bacana. Então, eu vi que tem o pessoal do Sul, tem o pessoal do Rio, do Uruguai, a Tem em todos os Selva. lugares. Depois A eu vou Selva está conferir. conosco, do Uruguai, né? Tá Ah, ótimo. Pessoal de muito bom estarmos Araraquara, aqui pessoal de São novamente. José dos Campos, do Rio, né? Ótimo, todo lugar. Lá de Eu, Belo Horizonte, muito bom, todo mundo junto. Eu fico feliz, muito feliz. nós ficamos. Eu também tive um compromisso profissional, também não pude participar da última, mas estamos aqui de novo. Isso Então, aí. professor, para começarmos, o senhor quer fazer a prece inicial, por gentileza? Faço sim, faço. Tá bom. Vamos, meus amigos, colocar o nosso pensamento em ação, buscando a presença de Deus, de Jesus, dos Espíritos bondosos em nossas vidas, a fim de podermos, nessa vibração fraterna, amiga, não é, cheia de carinho, de amizade, podermos começar nosso estudo, dar continuidade a esse aprendizado tão importante que é o processo da nossa própria evolução, mas não só vista do ponto de vista da vida material, mas também da vida espiritual, como nos traz tão bem colocado, bem explicado, não é? Num desafio assim de buscarmos compreensão mais profunda através desse trabalho tão lindo do André Luiz no livro Nos Domine, no Evolução em Dois Mundos, e com a psicografia desses dois médiuns que deram tanto pelo nosso aprendizado, não só nessas áreas que estamos estudando, mas em outras. O Valdo Vieira e o Chico Xavier. Agradecemos a todos eles pela generosa oferta, a todos nós, e pedimos a Deus que essas vibrações carinhosas, como a luz desse luar tão lindo que está lá fora, possa aquecer o coração de todas as criaturas do nosso planeta. Muita paz a todos nós e um bom estudo, cheio de compreensão e entendimento para todos nós. Ô, professor, essa lua, né, tão reluzente hoje, tem algum efeito físico? Na Provoca? verdade, o movimento da Lua em torno da Terra, ele não é circular, ele é elíptico. Né? Então, tem época que fica mais próximo, tem época que fica mais distante. E é por isso, quando a Lua fica um pouco mais próxima, aumenta a luminosidade dela, chega a aumentar mais de 10%. Então, ela parece muito mais brilhante, né? Mais próxima da gente, e dá essa sensação de uma lua diferente. Mas Chama de lua grande. isso é cíclico e nós vamos continuar vendo isso durante todo o nosso tempo aqui no nosso planeta, Não, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. com certeza. Então vamos lá, professor. Vamos colocar o slide já? Vamos fazer o seguinte: nós estamos falando sobre a evolução, né, do ponto de vista do conhecimento da ciência, para que a gente depois, ao ler o André Luiz, a gente possa entender a linguagem que ele usa
porque ele usa essa linguagem, né, do conhecimento evolutivo que nós temos do nosso planeta e também dos processos da vida no nosso planeta. Então, da vez passada, a gente falou sobre a formação do sistema planetário, falamos um pouco da evolução, falamos da nossa galáxia, de outras, né, dos processos da vida que devem aparecer em muitos lugares, muitos planetas, e que se apresentam em diferentes formas, que nós vamos, à medida que formos evoluindo, conhecendo, vamos nos surpreendendo com a beleza da criação divina. Então, hoje, para dar continuidade, nós vamos falar um pouco sobre mostrar aquele quadro esquemático que a gente mostrou da outra vez, da primeira vez, e fazer um resumo rápido e mostrar, então, o processo de desenvolvimento da vida no nosso planeta. Então, está aí esse quadro, outra vez, que é um quadro interessante, é um quadro esquemático dos períodos da evolução da Terra, que a gente lê, né, nesse quadro de baixo para cima, ok? A gente pode ver que a primeira parte dela, aqui bem na parte de baixo, vou tentar pôr o cursor aqui embaixo, a setinha, aqui é a era, não é, arqueozoica, e essa coluna inteira aqui é as colunas das eras. A segunda coluna é as colunas dos períodos. A terceira coluna é a coluna das épocas. E a quarta coluna tem aqui um esquema das diferentes espécies de vida que apareceram no planeta durante essa variação de tempo que a gente tem desde a formação do planeta Terra até hoje. E depois a gente tem mais uma coluna, uma quarta coluna aqui, que vai dando mais as datas centrais, né, de cada um desses períodos. Depois a gente tem uma descrição bem rápida do aparecimento tanto da vida vegetal na sexta coluna, como na vida animal na sétima coluna. Esse quadro é um quadro bem ilustrativo, que ajuda a gente a fazer um panorama do desenvolvimento da vida do nosso planeta e como nós classificamos isso temporalmente. Então, nas eras, a gente tem a arqueozoica, que é a mais antiga, que é a formação do sistema planetário, que né, data de 4,56 bilhões de anos atrás, mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, arredondando um pouquinho. Mas o Sol, né, a nossa estrela Sol, é um pouquinho mais velha do que a formação do sistema planetário, porque a formação do sistema planetário gasta cerca de 200 a 500 milhões de anos, certo? Então, o Sol tem da ordem de 5 bilhões de anos, enquanto que os planetas foram condensando e formando lentamente, né, entre 200 e 500 milhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos, a Terra já estava como planeta formada. Depois vem a era proteozoica. A palavra proteo sempre significa que está começando, né? Por exemplo, próton é a partícula primeira, não é? Então, a gente usa essa palavra próton, proteo, do grego, que significa o começo. Protoplasma, por exemplo, é o plasma primitivo da vida. Então, nessa palavra, né, a gente usa da era, né, e fica proteozoica. Na fase proteozoica, ela envolve dois períodos, 2,5 bilhões de anos atrás, depois 1,5 bilhões de anos atrás. Há 2,5 bilhões de anos atrás, a gente estava formando a estrutura da Terra, não é? Então, a vida chegou a aparecer cerca de 3 bilhões de anos atrás, como forma de bactérias anaeróbicas primitivas, né? Ainda lentamente, esse desenvolvimento dessas células foi se dando no mar, aparecendo depois as algas, que as células aprenderam a fazer fotossíntese, absorvendo a luz do sol, e começou a formar, então, as células vegetais. Então, isso aí é a formação da Terra, do resto do nosso sistema,
e também das primeiras bactérias e formas ainda rudimentares de células diferenciadas que foram aparecendo nesse período. Não é? No segundo período, não é que eles não classificam, mas a gente pode chamar assim, que é pré-cambriano, antes do cambriano, porque na terceira era paleozoica, paleo vem de pedra, né, que significa a época das pedras, ou o bem antigo. Né? Então, nessa fase paleozoica, a gente tem vários períodos: o cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Então, no Cambriano, que é o primeiro período dessa época, cerca de 500 milhões de anos atrás, não é? E esses dois anteriores da era proteozoica, a gente chama de pré-cambriano. Então, no pré-cambriano é que aparecem as células, a vida celular, e depois de alguns bilhões de anos, um bilhão de anos mais ou menos, elas aprendem a viver, as células começam a viver como agregados celulares, então começa a fazer os primeiros processos pluricelulares, não é, de vidas, não é? E aparece então as espécies procariontes, principalmente, e depois as eucariontes. As procariontes são as células que não têm núcleo celular definido. Elas têm todos os ingredientes moleculares que precisa, mas a parte genética que fica isolada no núcleo das células eucariontes não existia ainda, ela ficava disperso no citosol, no citoplasma, desculpe, no citoplasma da célula, que é essa região interna da célula cheia de líquido. Então, isso aconteceu, não é, de começar a formar organismos pluricelulares já há 1,5 bilhões de anos. Então, os procariontes, quer dizer, essas células ainda sem o núcleo definido, eram os mais abundantes nessa época, tá certo? A gente ainda nem chamava isso nem de vida animal, nem vegetal. Elas estavam se formando e foram diferenciando depois, porque algumas delas aprenderam a fazer fotossíntese, e outras aprenderam a aproveitar, não é, o processo das energias através de outras organelas, não é, utilizando processos químicos, principalmente usando os processos de reações que envolviam o oxigênio. Mas isso teve que, antes, né, porque a nossa atmosfera era pobre em oxigênio nessa época, foi preciso das algas, não é, que faziam fotossíntese, transformar CO2 em oxigênio, né, e aí começar a jogar esse oxigênio na atmosfera para poder enriquecer nossa atmosfera de oxigênio. E a partir daí as células animais também evoluíram. Então, no período paleozoico, no Cambriano, a gente já tem algas marinhas em abundância, cerca de 600 milhões de anos atrás, tá certo? E começa os primeiros invertebrados marinhos, não é? Que aparecem diversificados. Entre eles, um bichinho chamado trilobitas, que depois eu vou mostrar uma fotografia de um fóssil de um trilobita para vocês. E começa a aparecer alguns pequenos animais com exoesqueletos, esqueletos externos. Quer dizer, a estrutura óssea ainda não era pronta, não é? Mas algumas vidas já faziam uma espécie de calcário em volta, como as conchas, né? Para se autoproteger, mas isso era muito rudimentar ainda. Depois vem, dentro da era paleozoica, o período ordoviciano, onde 500 milhões de anos atrás, então mais 100 milhões de anos, né, foi progredido, e há então uma invasão do ambiente terrestre pelas plantas. As plantas começam, então, porque já havia muita diferenciação e organização das células vegetais, e elas então começam a migrar da água para o solo e fazer, então, uma invasão do ambiente terrestre pelas plantas. Ao mesmo tempo, alguns invertebrados marinhos diversificados, como os corais, aparecem, né,
aí nos mares, aparecem os primeiros vertebrados aquáticos e alguns peixes rudimentares. Né? Essa figurinha que tem aqui, ela mostra um pouquinho disso. Depois vem o período siluriano, passados 75 milhões de anos do período ordoviciano. Então, começa a aparecer as primeiras plantas vasculares, as algas e os fungos. E no reino animal começa a aparecer os primeiros artrópodos adaptados a respirar em meio terrestre. Aparece, né? Então, e começa a se difundir pela terra. Há também um grande aumento dos peixes. Então, o André Luiz vai falar nesses artrópodos, tá certo? Que a gente vai também depois mostrar algumas figurinhas desses bichinhos para vocês. Depois vem o período devoniano, não é? De 405 milhões de anos atrás. Quer dizer, passaram-se 20 milhões de anos, as espécies vão se modificando, há uma expansão das plantas terrestres primeiras, florestas, de musgos e de muitas samambaias. A samambaia é uma planta muito antiga, ela apareceu há 405 milhões de anos atrás, tá certo? E aí a gente pode chamar essa idade de idade dos peixes, porque eles tomaram conta dos mares. Os primeiros vertebrados terrestres começam a aparecer também, como os anfíbios, né? Os primeiros anfíbios que vivem um pouco na água, um pouco na terra, e alguns primeiros vertebrados terrestres começam a aparecer. Vertebrado significa que já começava a fazer alguma estrutura óssea, né? Então, depois vem a fase carbonífera, o período carbonífero. Esse período é de 345 milhões de anos atrás, era das grandes florestas de gimnospermas e suas precursoras. Também aparecem musgos e samambaias que continuam sobrevivendo. Aliás, as samambaias vieram até hoje, os musgos também, a gente tem isso até hoje. Então, muitas dessas plantas que apareceram nesse período continuam conosco até hoje. E na fase animal aparece os anfíbios. Então, é a idade dos anfíbios, 345 milhões de anos. É a primeira grande radiação também dos insetos, que tomam conta das florestas, tá certo? Os primeiros répteis começam a aparecer, os primórdios dos jacarés, né? Primórdios dos lagartos, os primórdios das cobras, aparecem nessa região, os répteis. Então, finalmente, nessa era paleozoica, vem o último período, que é o período permiano. No período permiano, já de 280 milhões de anos atrás, a gente tem as gimnospermas e também as angiospermas, que evoluem, que são outros tipos de árvores, de plantas que aparecem. Há uma expansão muito grande dos répteis e o declínio dos anfíbios. Muitos anfíbios que existiam deixaram de existir nessa época. É muito curioso a gente ver que nesses processos de evolução, espécies aparecem e desaparecem, não é? São extintos e outros vêm em substituição a eles, porque isso aí está representando escalas de progressos do reino animal também. Então, aí a gente entra na era mesozoica, meso de mediano, de meio, né? Então, a era mesozoica é a era, né, que a gente pode chamar que é a idade dos répteis. Tá? Essa era mesozoica é a idade dos répteis. E ela se divide em 3 períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretácico. Esses nomes vocês já ouviram falar por causa, né, dos filmes com os dinossauros, né? Jurassic Park, né? Todo mundo assistiu esse filme, né? Que o pessoal faz uma caracterização das espécies que apareceram nessa época. Então, no Triássico, 230 milhões de anos atrás, aparece, então, por exemplo, a tartaruga, não é? É o domínio na região vegetal. O domínio do ambiente terrestre é feito pelas gimnospermas e samambaias.
diminui bastante a quantidade de musgos, mas algumas espécies de musgo continuam até hoje conosco. Os primeiros dinossauros aparecem, os répteis semelhantes a mamíferos, alguns primórdios, não chegam ainda, são répteis estranhos. Eles eram mamíferos, mas botavam ovo também. Então, ele é uma mescla dos dois processos da vida, né? Botar ovo, mas também produzir alimento, né? Com modificação da estrutura líquida do corpo, né? Através de glândulas especiais, faziam alimento para os filhotes, tá certo? Mas eles nasciam ainda de ovo. É muito curioso isso, essa mistura que aparece nessa região, nessa época, né, do Triássico. Depois vem o Jurássico, 181 milhões de anos atrás. As gimnospermas, como as cicas e coníferas, ainda predominam. No reino animal, os dinossauros grandes tomam conta do planeta, né, são especializados, né, com espécies de vida bem variada. Alguns eram herbívoros, outros eram carnívoros, e essas espécies, então, tomam conta do mundo como as espécies mais abundantes. E aí os primeiros mamíferos rudimentares e as primeiras aves aparecem também nessa época, tá certo? 181 milhões de anos atrás. Depois vem o período do Cretáceo. No período do Cretáceo, né, a gente data mais ou menos de 135 milhões de anos atrás, as angiospermas continuam dominando, há um declínio, e há um declínio das gimnospermas, essas árvores mais primitivas. Não é? E também os dinossauros atingem o apogeu, e depois, em seguida, eles vão se extinguir. Tá certo? Segunda grande radiação também dos insetos, e começa a aparecer os primeiros primatas, os primórdios dos primatas. Tá? Então, é muito interessante isso, 135 milhões de anos atrás. Depois, então, a gente entra na era Cenozoica, que é a era que predomina até hoje. A era Cenozoica, ela é dividida em terciário e quaternário, mas tem um período intermediário, e aqui os estudiosos fazem uma classificação de Pleistoceno, que é a idade do gelo, e depois a nossa época recente. Ok? Então, no terciário, a data de 63 milhões de anos atrás, os dinossauros já tinham sido extintos. Não sobrou dinossauro para contar a história. Não é? Então, há várias teorias, né, que são estudadas até hoje, umas mais aceitas do que outras, que a extinção dos dinossauros pode ter sido acontecido por uma explosão de grandes vulcões que jogaram muita fumaça, né, na atmosfera, tapando a luz do sol por vários meses e, por isso mesmo, extinguindo a grande maioria dos animais pesados que precisavam de muito oxigênio, de muito ar puro, e não sobreviveram. Outra teoria é de que caiu um asteroide na região do Yucatán, ali entre a América do Norte, perto do México, do Golfo de Hudson, ali, caiu, né, um grande asteroide ali, e que modificou muito o panorama atmosférico da Terra, porque levantou muita poeira, escondeu a luz do Sol durante vários meses, e aí houve grandes extinções. Então, essas teorias ainda estão sendo estudadas, há evidências de uma e de outra, e a gente não pode garantir qual delas é a mais certa por enquanto, mas a ideia mais aceita atualmente é da queda do meteoro, do asteroide. Então, nesse período de 63 milhões de anos atrás, há, no reino animal, um domínio do ambiente terrestre por mamíferos, aves, insetos. Há uma irradiação, uma proliferação dos mamíferos pelo mundo todo, e aí começam as primeiras
né, os primeiros primatas que vão evoluir na direção da formação do homem. Tá ok? Aí, nessa época do Pleistoceno, há 3 milhões de anos atrás, há uma extinção de muitas espécies de plantas e os grandes mamíferos também se extinguem, ficando os mamíferos menores. E já há 3 milhões de anos atrás, os antropóides já estão presentes na Terra. Tá ok? E, finalmente, vem o período quaternário. A época que a gente está falando agora é a época recente, não é? Cerca de 10 mil anos atrás, não é? E a gente, então, tem o aumento do número de plantas herbáceas e as civilizações humanas que começam. Então, esse é um quadro representativo dessa evolução. Vamos mostrar algumas figuras para a gente ver isso bem. Aquele bichinho que a gente falou, né, que apareceu há 500 milhões de anos atrás, o trilobita, né, que a gente tem um fóssil dele. Aqui está petrificado. Vocês vejam que é um animalzinho que tinha uma série de aparente costelas, né? Na verdade, são organizações do tecido, que era um tecido ainda, não tinha osso ainda, mas era um tecido quitinoso, levemente endurecido, que fazia essa estrutura. Esse bichinho tinha da ordem de 20 centímetros. E convivia com ele animais de conchas duras, viveram nos mares quentes da era Paleozoica, 600 milhões de anos atrás, e alguns deles chegaram a atingir 70 centímetros, quase 1 metro de tamanho, gigantes para a época. Predominaram por um espaço de tempo da ordem de 75 vezes maior do que o tempo, né, de duração do homem. Esses bichos ficaram um tempo muito, muito maior na Terra do que nós mesmos. Aqui a gente tem uma figura mostrando desde 1,6 bilhões de anos atrás até 600 milhões de anos atrás, como eram os mares, né? Todas essas espécies, né, que são algumas espécies pluricelulares, bem pequenas, umas células estranhas que aparecem aqui, né, que são algas, né, algas de diferentes formas, não é? Aqui a gente tem uma descrição aqui embaixo, mas eu não preciso entrar em detalhe. O que a gente tem que entender aqui é que a vida era bem rudimentar. Se a gente falar em princípio inteligente, o André Luiz vai falar nisso, ele passou nesses processos todos de evolução, não é? Empurrando a evolução dessas espécies todas para frente, porque o princípio inteligente ia adquirindo experiência, acumulando informações e precisando de acumular mais informações, ia produzindo modificações, mutações genéticas para ir especializando em aprendizados cada vez mais sofisticados. Então, a gente vê aqui uma evolução de bichos bem primitivos até alguns animais mais sofisticados, como esse aqui, que parece uma medusa. Então, a gente vê, né, que os nossos mares eram carregados desse tipo de bicho, esponjas, verme plano, planuras, medusas primitivas, vermes segmentados, equinodermo primitivo, pólipos. Esse aqui, bichinho número 11 aqui, ó, é um equinodermo, né? Primitivo. O 14 aqui já é um molusco primitivo. O 15, esse aqui é uma medusa. Aí a gente indo para frente, a gente vai ver figuras parecidas com essas no período cambriano, de 500 a 425 milhões de anos atrás. Os artrópodos faziam parte. Olha ali um trilobita, isso aqui é um trilobita, tá certo? Mas tinha alguns bichinhos estranhos, né? Como a gente vê esse aqui, né? Eles têm nome, o escorpião do mar, não é? O Ophiocytiodel, eu não sei o nome dessas coisas todas, mas tem branquilópodos, anelídeo, medusa, não é? Caracol, esponja.
Então, são várias espécies que vão aparecendo aqui, né? A gente vê, são a variedade de espécies, mas elas são muito parecidas umas com as outras. Aí, no período ordoviciano, de 425 a 360 milhões de anos, aparecem os nautiloides, quer dizer, que são esses os primitivos polvos, né? As primitivas lulas. E aparecem também os caracóis. Vocês vejam que aqui tem o trilobita ainda continua, tá certo? Os nautiloides, esse 21 aqui é um nautiloide, esse bichinho aqui, ó, parece um polvo. Então, tinha várias espécies desse tipo de coral, já existia aqui também. Depois, no período siluriano, de 360 a 325 milhões de anos, um dos bichos que dominava muito era o escorpião do mar, certo? Que é um bicho comprido, grande, né? E que durou muito tempo. Mas tem aí, você vê, isso aqui é um nautiloide. Ele tem, parece uma lula, mas ele tem também um caracol, né? Uma carapaça de esconder. Isso aqui é um escorpião do mar. Aqui tem alguns peixes também que aparecem. Então, a vida foi, né, aparecendo e desenvolvendo alguns anelídeos, que são tipos de lombrigas, né, que apareciam tipo de vermes semelhante à minhoca. Né? Então, esses bichos todos foram aparecendo, ok? A vegetação, no período devociano, não é? De simples algas marinhas evoluíram para as coníferas, para os musgos, os fetos e plantas com folhas. E no mar também aparecem os peixes. Então, aqui um tipo de vegetação que tomava conta da terra nessa época. Você veja que é tudo vegetação primitiva, né? Aqui elas têm nomes, todas essas espécies, porque a gente conhece fósseis de tudo isso e o pessoal dá nome para essas espécies todas. Aí, no período carbonífero e permiano, há o aparecimento dos répteis e lagartos, que vão evoluir para os dinossauros na era mesozoica. Essa época dura 230 mil milhões a 135 milhões de anos. E aqui tem já umas espécies, né, mostradas aqui, alguns grandes. Isso aqui já parece um tiranossauro, mas o tiranossauro está aqui embaixo, é mais porque daqui para cá já tem um período de vários milhares de anos de evolução. Então, olha, tem esse bicho aqui parece um tatu antigo, isso aqui parece um rinoceronte antigo, não é? Mas eles são muito diferentes. Esse aqui era herbívoro, de pescoço comprido, esse aqui era carnívoro. Então, tem várias espécies, que é a época dos dinossauros. E dentro do mar também apareciam vários tipos de espécies, né, que também vão evoluindo para toda a fauna que a gente tem hoje. Simultaneamente, desenvolve no mar grandes répteis aquáticos e alguns voadores na era mesozoica. Desses montes, só a tartaruga marinha sobreviveu. A extinção, como é que eles se extinguiram, ainda é um enigma, né? Mas a gente já tem teorias para explicar tudo isso. E, finalmente, a gente entra na fase, né, de 65 milhões de anos, que é com a extinção dos animais de grande porte, começa a desenvolver os pequenos mamíferos, né, os animais vertebrados de sangue quente. E aqui a gente tem que olhar de baixo para cima. Não é? Há 75 milhões de anos atrás, tinha, por exemplo, esse baby lambda, né, o barilambda, tinha o tetraclaenodon, né, e a época do Paleoceno. Depois de 60 milhões de anos, tem, né, tem outros tipos de bicho, ó, esse protílopo vai dar origem aos antílopes mais tarde, né, os animais que a gente conhece hoje, na época do Eoceno. Vocês observem que aqui do lado, né, tem cortes na Terra, e essas regiões geológicas são ricas em fósseis dessas épocas. Né? Por isso elas são datadas também, porque são depósitos de terra, né? de solos que vão sedimentando, mas vão também guardando informações de fósseis dessas épocas diversas. Por isso é que ela está mostrada aqui do lado. Então, a gente divide toda essa região, essa época,
em torno de 65 milhões de atrás, de Paleoceno, a primeira delas, depois Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno e Pleistoceno. Tá certo? Nos Pleistoceno, que é a última, a gente já tem os mamutes peludos gigantes, os elefantes, tá certo? Os animais parecidos com camelo, com dromedário, não é? Cerca de 1 milhão de anos atrás. E nessa época de 1 milhão de anos atrás, o homem também já aparece. Tá? Aqui a gente mostra também a vegetação nessa época. Nessa época, né, os mamíferos do Paleoceno, que iniciaram timidamente e foram crescendo e desenvolvendo e povoando a Terra. No final do período já era bastante florescente, saindo dessas espécies os antepassados imediatos dos mamíferos modernos. Durou de 75 a 60 milhões de anos. Vocês vejam que a vegetação já é bem diferente, as árvores já são bem diferentes daquelas outras que eu mostrei primeiro. Aqui tem de 60 a 40 milhões de anos atrás, no período do Eoceno, a natureza favoreceu o desenvolvimento dos ramos diversos dos mamíferos, incluindo os prosímios. Olha aqui, outra vez, pró é antes dos símios, mas os animais que foram evoluindo para os símios, para os macacos. Não é? Esses prosímios são os dois mais importantes grupos, são os lêmures e os tarsioideus. Esse nome társio vem de dedo. Eles desenvolveram os dedos com tarso, metatarso e dedo, né? Já articulado do jeito que tem, porque eles pegavam com os dedos, com a ponta dos dedos, os insetos para comer. Então, eles desenvolveram, e eles eram comedores de insetos, de animais pequenininhos que eles pegavam com a mão. E uma coisa curiosa que a gente observa nessas duas espécies, nos lêmures e nos tarsioides, é que os olhos dos animais mamíferos, que são de lado, migraram para frente para formar a visão estereoscópica, né? Que nos ajuda hoje a identificar e pegar coisas com detalhes, porque a gente vê em profundidade, porque os nossos dois olhos estão de frente, não estão de lado, como os olhos das aves, por exemplo. Ok? Então, isso tudo aqui é evolução do processo da vida, né? Para atender o quê? As necessidades de experienciação do princípio inteligente. No período Oligoceno, não é? Extinguiu-se gradativamente os mamíferos primitivos, dando lugar aos animais da fauna moderna, que foram evoluindo até os nossos dias, cerca de 40 milhões de anos atrás. Então, quem fala que os animais não evoluem, está errado. Os animais estão se aperfeiçoando também. E os espíritos falam sobre isso, que os animais se aperfeiçoam também. Eles vão melhorando, né? Evoluindo, adquirindo mais recursos, aumentando a memória automática do princípio inteligente, até que ele vai, num momento adequado, atingir a fase humana. E aí começar a construir não mais a memória instintiva, começa a construir a memória consciencial. Então, esses bichos todos aqui que vocês estão vendo são bichos dessa fase. Não é? Já o coelho já existia. Deixa eu ver quem mais aqui. Todos eles têm nomes muito estranhos, né? Aqui, com a súbita propagação das ervas no clima frio e seco, foi favorecido o desenvolvimento dos herbívoros, né? Na região, nas eras, nos períodos do Mioceno e Pleistoceno, de 30 a 10 milhões de anos atrás. Então, a gente vê que a fauna agora já é parecida com a nossa. A gente já tem cavalos, né? Já tem bichos aqui que parecem com os bichos nossos. Os antílopes, né? Alguns cervos, alguns bichos estranhos ainda, né? Esse bichinho aqui que parece uma girafa, mas não é uma girafa ainda. E, mais tarde, os animais que a gente tem, inclusive, fósseis mais ou menos recentes deles, né? Como o mamute,
como o urso, como vários outros bichos desses aqui. Aqui deve aparecer o tigre com dente de sabre, né, que acho que é esse aqui, cavalos, né, tatus estranhos ainda, né, meio primitivos. Ó, esse bicho aqui parece um cachorro, parece né, um lobo, né? Isso aqui parece uma marmota. Né? A gente vai vendo que são faunas já parecidas com a nossa. E, finalmente, a gente tem aqui também uma árvore, né, de aparecimento dos prosímios e dos símios, né, até chegar ao homem. Então, aqui a gente tem uma linha evolutiva dos primatas. Esse esquema aqui propõe uma hipótese atualizada sobre a evolução dos primatas durante os últimos 60 milhões de anos. Então, aqui, vocês vejam que aqui embaixo tem um tronco comum, né, onde está aqui o mouse, é um tronco comum dos prosímios primitivos. Desses prosímios primitivos, um deles permaneceu, são os prosímios atuais, né, que são os lêmures, né? E tem também aqui os tarsioides, né? Mas os lêmures e os tarsioides estão aqui, tá certo? Depois, mais para frente desse ramo comum, surge uma modificação, uma espécie nova que veio dar origem aos macacos do Novo Mundo, das Américas, tá certo? Mais em cima, aqui, bifurca de novo o tronco e divide em dois, formando os tipos de macaco do Velho Mundo, que são esses dois que estão representados aqui na figura. Não é? Depois sai um galho, né? Vamos dizer assim, um ramo, não é? Que vai dar origem, não é? Às espécies que mais parecem com o ser humano. Então, aí forma, não é? O gibão, forma o orangotango, forma o gorila, forma o chimpanzé e, finalmente, forma o homem. Tá certo? Esses grupos aqui de animais, gibão, orangotango, gorila e chimpanzé, a gente chama de pongídeos. E nós somos hominídeos, tá certo? E os dois grupos formam os hominoides, tá? E todo esse grupo que envolve desde o macaco do Novo Mundo e o macaco do Velho Mundo e todas essas espécies aqui são os antropóides, que são os primitivos, né, que deram origem, que foram desenvolvendo até chegar à fase humana. Então é muito bonito a gente ver a evolução, né, através desses recursos, porque assim a gente pode, quando lê o André Luiz, entender de que é que ele está falando, certo? Todo esse material que eu mostrei para vocês está na internet, é disponível para todo mundo. Quem procurar por aí acha. Né? Há várias linhas de tempo das espécies de vida no planeta Terra. Muitos estudiosos trazem isso para a gente, para que a gente possa fazer uma ideia da evolução da vida no nosso planeta, que começou com as bactérias mais rudimentares e chegaram até hoje no homem moderno. Então, podemos conversar um pouco. Depois eu vou falar em mais detalhe sobre os primatas. Tá? Na próxima sexta-feira, eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre os primatas. Podemos dizer, professor, que a nossa evolução foi lenta e gradativa, né? Lenta e bem gradativa. Né? Cada uma dessas espécies durou períodos enormes. Né? O homem é o que é o do período mais novo e menor de todos. Não, eu fiquei aqui imaginando, só estou falando em milhões, 30 milhões, 25 milhões, né? É. Nós estamos agora no ano 2023, após a vinda do nosso Há mestre. 10 mil anos atrás, a gente era, não é, homem que vivia em grupos pequenos, não tinha civilização. É a fase da pré-história. A pré-história é antes de 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás. É certo que a gente chama de história quando a gente começa a acumular informações que começa a fazer história.
Entre elas, né, a cultivo de objetos, cultivo de desenhos, de plantas, né, de casas, de construções, de cidades. Isso foi, então, construindo uma história do desenvolvimento da civilização. Certo? Mas antes disso, a gente era animais, ou a gente era já homem, mas vivia em grupos pequenos, vivia em cavernas, vivia como nômade, dormindo ao relento muitas vezes, não é? Sujeito a todas as agressões da competição da vida na natureza. Então vamos lá, professor, as nossas perguntas aqui. Começou o Hernani, quando você está falando da época lá dos dinossauros, ele perguntou: qual a intenção de Deus criar os dinossauros, sabendo que eles não poderiam conviver conosco? Olha, Hernani, eu não tenho coragem de perguntar qual é a intenção de Deus, porque Deus, para nós ainda, é inacessível, não é? A gente não tem um entendimento suficiente para compreender a intenção de Deus, mas eu compreendo a intenção evolutiva, tá certo? Então, na verdade, o princípio inteligente foi testando, e os espíritos bondosos que trabalham no desenvolvimento da vida no nosso planeta, dirigido por Jesus, foram experimentando diferentes espécies para ver aquelas que mais iam poder se adaptar na realidade do planeta, que também foi desenvolvendo-se e criando situações de aprimoramento da nossa própria casa, terra, não é? Em abrigar a vida. Então, as espécies como os dinossauros, permitiram ao princípio inteligente aprender um monte de coisas, não é? Que a gente só vai compreender mais tarde, quando a gente tiver uma visão espiritual mais profunda. O livro do André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, ele faz uma primeira tintura para nós espíritas, que já temos a compreensão da vida espiritual, para mostrar para nós que o processo da vida pode ser muito mais variado do que a gente imagina e que ele é evolutível em busca de uma perfeição. Portanto, esses estágios todos, eles tinham uma intenção de servir ao princípio inteligente para a aquisição de recursos que foi formando a memória espiritual, não é? Ao longo do tempo, a memória de sobrevivência, que a gente chama de memória instintiva, para que a gente depois pudesse usar como recurso de sobrevivência numa fase mais evoluída. Você veja, por exemplo, que nós, os seres humanos, temos todos os instintos dos animais. Esses instintos dos animais estão no homem porque o princípio inteligente adquiriu, ao longo do processo evolutivo, toda essa memória automática. E os instintos nos protegem dos perigos da vida. Portanto, todos essas aquisições têm uma finalidade e uma utilidade. Mas o nível de entendimento nosso, no momento atual do nosso processo evolutivo, ainda não é agudo, profundo, suficiente para a gente poder perguntar qual era a intenção de Deus e entendê-la. Então, eu guardo essa pergunta para você, para daqui, talvez, uns 10 mil, 20 mil anos para frente, onde a gente vai ter mais entendimento sobre a vontade de Deus, a criação divina, e a gente, por certo, vai achar, né, a linda intenção de Deus, porque a intenção de Deus, Deus é inteligência suprema, não comete erros, portanto, tudo isso tem uma razão de ser. É o que eu posso dizer para você. Então teremos trabalho daqui a 10 mil anos, hein, professor? Todos teremos muito trabalho. Professor, a Vilma aqui perguntou: todas essas mudanças, né, que aquela cadeia de evolução que o senhor colocou lá,
é para formar o ser humano? Eu vou responder de uma forma um pouco mais ampla. Todas essas mudanças era para dar ao princípio inteligente a condição de caminhar em direção à plenitude espiritual ou à fase angelical. Porque mesmo a fase humana que nós estamos vivendo hoje, ela não é fim, ela está evoluindo. Nós vamos continuar evoluindo, nosso corpo físico vai ter que se adaptar a uma realidade muito mais sutil e mais delicada para servir de instrumento a esse corpo biológico nosso, servir de instrumento ao espírito mais evoluído ainda do que nós estamos. Então, esse processo de evolução não parou, ele continua. Certo? Nós, os seres humanos, não somos o fim dessa escala. Nós somos o fim dessa escala enquanto observamos olhando para trás. Mas se a gente olhar para frente, como a gente não sabe prever o futuro, a gente não sabe aonde vai dar isso, mas certamente vai dar em corpos muito mais sutis e delicados para atender às necessidades superiores do espírito que vai progredindo sempre. Professor, tem uma pergunta da Caroline Lopes aqui em duas partes, tá? Uhum. Primeiro ela pergunta, podemos dizer então que a presença de espíritos na Terra data de cerca de 10 mil anos apenas? Eu posso dizer mais forte ainda. Nós vamos ver que a fase inaugural da razão, o André Luiz vai falar nisso, não é? A fase inaugural da razão é no homem antigo, não é? Provavelmente a gente não sabe precisar em que estágio, mas certamente foi no Neandertal ou pode ter sido anterior ao Neandertal. Quando eu falar do desenvolvimento dos primatas, eu vou falar sobre isso na próxima sexta-feira. Não é porque o homem pré-histórico tem 12 mil anos, mas o homem, não é? Ele é muito mais antigo do que 12 mil anos. Os neandertais, Homo sapiens neanderthalensis, não é? O esqueleto mais antigo dele, que a gente já datou, usando os recursos da ciência, tem 400 mil anos atrás. Portanto, desde 400 mil anos atrás, a gente já era humano. Mas, se a gente pensar que ele, o Homo sapiens neanderthalensis, é evolução do Homo erectus, o Homo erectus tem mais 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, foi quando ele apareceu. Portanto, a gente não sabe se ele já tinha a consciência da própria individualidade, mas o neanderthalense com certeza tinha, porque o neanderthalense viveu de 400 mil anos atrás até 30, 35 mil anos atrás. Durou um período muito grande. E o Homo sapiens sapiens surgiu cerca de 200 mil anos atrás e continuou até hoje o homem moderno. Nós somos descendente mais direto do Homo sapiens sapiens, cujos esqueletos têm mais de 200 mil, da ordem de 200 mil anos. Portanto, a gente já era racional ali. A fase inaugural da razão é anterior a isso. Então, eu penso que, como os neandertalenses chegaram junto com os sapiens sapiens até 30 e poucos mil anos atrás, eles já tinham consciência da própria individualidade. Portanto, já eram criaturas humanas. Eram espíritos humanos com consciência da própria individualidade. Aí depois ela perguntou, então, professor, já que o senhor datou mais um pouquinho antes, antes disso eram apenas princípios inteligentes? Antes de 400 mil anos, provavelmente. Talvez antes de 1 milhão e 200 mil anos. A gente não sabe precisar essa data, porque a gente não tem essa informação espiritual. Tá certo? O que a gente pode é, usando o conhecimento da ciência e usando as informações que os espíritos nos dão, a gente pode, não é, admitir, sem muito medo de errar, que
a partir dos neandertalenses, com certeza a gente já era racional. E aqui a Deise colocou, e temos muito que evoluir espiritualmente. Temos tudo que evoluir, porque nós não estamos nem no meio. Nós somos um mundo de expiações e prova. Depois do mundo de expiações e prova, tem os mundos de regeneração, depois os mundos felizes, depois os mundos celestes. Nós estamos no fim da segunda categoria. Nós temos muito, 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 muito que evoluir. É ano, né, professor? É anos, milhares. Alguns milhares e milhões de anos. Chegaremos lá, com certeza. Não importa, a gente é espírito imortal. Exatamente. Nós vamos viver sempre. Nenhum de nós vai ser destruído. O espírito não sofre destruição produzido por nada. Deus, quando cria o princípio inteligente vai evoluir desde a fase primitiva até a fase angelical. E aproveitando esse gancho, professora Ilza Maria, vou pular 2 perguntas aqui, vou colocar dela. Considerando que a vida começou há bilhões de anos, podemos considerar que a nossa idade espiritual é esta? Se sim, este tempo é uma verdadeira eternidade? O senhor concorda? Eu diria assim, Ilza, que a gente não pode dizer que a nossa idade espiritual, porque a gente só aprendeu a contar tempo à medida que a gente adquiriu a consciência da própria individualidade. Portanto, o nosso tempo, a medida de tempo para nós, é a partir da consciência de indivíduo. E essa consciência de indivíduo se deu nos inícios da fase humana, não é? Cerca de 400 mil anos atrás, pelo menos. Portanto, a gente pode dizer que a gente tem da ordem de 400 mil anos de espírito humano, de criatura como humana, como espírito consciente da própria individualidade. Isso está longe de representar uma eternidade, porque a eternidade não tem começo, nem meio, nem fim. Só Deus é eterno. Nós tivemos começo, então nós somos imortais. Para fazer uma representação, para a gente ter uma ideia, eu vou usar da geometria, tá certo? Pensem comigo. O que é uma reta? A definição de reta pelos geômetras é uma sucessão infinita de pontos. Então, uma reta não tem nem começo, nem meio, nem fim. É uma reta, ela começa no infinito e vai até o outro lado do infinito. A gente usa essa linguagem do infinito porque a gente não sabe aonde está, não é? Se você pensar que está lá muito distante, você pode dizer, recua mais o mesmo tanto para trás, mais o tanto para trás, mais quando você quiser e vai ad infinito nessa história. Portanto, é uma concepção da nossa razão, do nosso entendimento. Então, uma reta, ela tem o significado de eterno, porque ela não tem nem começo, nem meio, nem fim. Uma semi-reta é diferente. A semi-reta é a reta que você pegou e cortou um pedaço para lá e pegou a outra metade. Quer dizer, não precisa nem se chamar de metade, você tem um começo dela. E tem, a partir desse ponto começo, uma sucessão de pontos fazendo a reta até o infinito. Isso é imortalidade. Teve um começo, mas não tem fim. Então, nós somos imortais. Deus é eterno. Então, a gente representa Deus pela reta inteira. E as suas criaturas por uma semi-reta que tem começo, mas não tem fim. Não sei se eu pude transferir para vocês uma maneira de pensar sobre isso, mas essa é a ideia que eu consigo fazer desses conceitos que são tanto abstratos. Acho que nós entendemos, mas depois a Ilza pode também dar um ok para nós. Aqui a Patrícia Otaviana, professor, perguntou: será que espíritos evoluídos conseguem lembrar de suas vidas como animais? Não. A resposta disso é muito fácil. Se eles não tinham consciência da própria individualidade, não tinham acesso à memória. Portanto, a memória instintiva a gente nunca vai lembrar.
A gente só vai lembrar da memória consciencial que a gente começou a construir a partir da fase humana. Tá certo? Mas a gente pode saber como é que essa memória é construída acompanhando a evolução dos animais, dos princípios inteligentes que estão começando. A gente vai aprender isso observando. Não olhando para dentro de nós, mas observando e vendo, olha, nós passamos por aí. Professor, tem uma pergunta aqui do espanhol. Na opinião do senhor, qual das possibilidades ditas deve ser a mais plausível para a extinção dos dinossauros? Olha, a ideia parece mais convincente delas é a do asteroide que caiu, porque tem marcas, tá certo? Há uma cratera muito grande nessa região, não é? Mostrando que ali caiu de fato um asteroide, tá certo? A gente não sabe qual foi o dano que fez, porque não tinha ninguém para filmar, a gente nem existia ainda, a gente não era humano ainda. A gente não tem memória disso, porque nessa época os princípios inteligentes que estávamos por aqui desenvolvendo éramos todos da fase animal, portanto, sem consciência da própria individualidade. Mas a gente vai aprender isso no mundo espiritual, porque há registros disso, da história do planeta no mundo espiritual, feita pelos espíritos bondosos que trabalham com Jesus, que acompanham a Terra e sua formação desde o começo. Então, nós vamos aprender essa história contada por eles. É muito bom saber disso, né, professor? Que a gente, Muito bom. quando a gente chegar lá, a gente vai aprender tudo isso, né? A gente vai poder, né, sentar e pedir para Jesus, mestre, conta para nós a história do planeta que você formou. Ah, lindo. E vamos ouvir de Jesus essa história linda. E dos seus ministros. O professor tem um pedido aqui do Leonardo Soares, ele não falou de onde que ele é, né? Ele colocou: boa noite a todos. Alguém tem algum livro de Kardec para doar para mim? Por favor, não fale para eu baixar em PDF, porque eu não tenho celular. Estou usando o celular da minha mãe. E aí ele falou que ele não pode ir no centro espírita porque ajuda minha mãe que tem problema de saúde. Da onde que ele é? Ele não colocou, então, Leonardo, se você puder falar para nós de onde você é, a gente pede, né, para você ir até sei Não, lá. que eu terei o imenso prazer de te dar a coleção do Allan Kardec. Pronto. Só que eu preciso saber onde você mora para poder mandar os livros para você. Tá ok, então, professor. Vamos ver se ele nos coloca aí depois no chat aí. E tem uma pergunta aqui, professor, da Diná. Quantos povos já passaram pela Terra e também desapareceram, como os animais também? Faz parte da evolução, não é, professor? É verdade, Dina. E os estudiosos, os arqueólogos, né, os estudiosos, eles já descobriram diferentes famílias humanas que a gente nem conhecia. Há uma família de humanos, né, que viveu numa ilha, se não me engano, não sei aonde, eu não me lembro agora, que eles eram tudo de 1,10 m de altura, tudo pequenininhos. Mas eles não sobreviveram, foram extintos. Mas tem esqueletos petrificados e o pessoal já descobriu. Tem várias famílias humanas que a gente tem descoberto. A gente falou das duas principais, né, daquelas que são mais importantes, que a gente conhece melhor. Mas tem, à medida que os cientistas estão estudando, vão fazendo escavações, vão encontrando famílias diferentes de humanoides, de humanos, né, que viveram e foram extintos. Professora Vilma colocou aqui: professor, eu estou sem entender essa evolução que o senhor falou, imagine querendo entender a vontade de Deus. Quando colocamos Muito lá aquela boa, pergunta. Vilma. Muito bom, Vilma. Entender a vontade de Deus, entender a intenção de Deus, para nós é meio difícil mesmo.
Eu entendo a pergunta do nosso companheiro que perguntou, mas é difícil a gente responder isso, porque a gente ainda não tem essa intimidade com Deus para poder saber isso. A gente não consegue nem imaginar o tamanho do universo, na professão, não cabe dentro da minha Não, cabeça. a gente não sabe quase nada. A Deise perguntou, professor, a espiritualidade pode nos orientar como os dinossauros entrou em extinção? Sem dúvida, essa história existe no mundo espiritual, Daisy, e nós vamos conhecê-la mais tarde. Ó, tem tanta coisa para a gente aprender, gente. Nós estamos aqui na Terra fazendo os primeiros ensaios do conhecimento da vida espiritual do nosso planeta, não é? Nós vamos aprender tudo isso ainda. Tem muita coisa para a gente evoluir, progredir. Quando a gente desencarnar, a gente não vai ficar à toa no mundo espiritual, não. Tem muito curso para a gente fazer, muita coisa para a gente aprender. A gente tem muita coisa para poder enriquecer a nossa cabeça, para a gente entender e nos aproximarmos cada vez mais com a admiração que a gente vai aumentando na gente desse poder criador de Deus. Né? Eu estou ouvindo o podcast do livro Boa Nova, professor, né, que é uma visão do que o Humberto de Campos foi levado, né? Fico imaginando nós podemos ter essa possibilidade de estar lá presente, vendo tudo isso, né? Porque Claro. está tudo Olha, gravado. vou dar uma informação para vocês, se vocês não sabem disso. Os evangelhos trazidos pelos 4 evangelistas, Mateus, não é? Lucas, Lucas, Marcos, Marcos e João, não representa senão uma fração pequena da história de Jesus entre nós. que No só um mundo conheceu também, né? espiritual, no mundo espiritual, existe muitíssimos mais informações do trabalho de Jesus quando ele esteve conosco. E nós vamos aprender isso no mundo espiritual. Ah, muito bom. Professor, tem uma pergunta aqui da Ilza Maria. Professor, as experiências nas experimentações dos corpos para a evolução do princípio inteligente foram criados pela autoespiritualidade, segundo Emmanuel, e não de Deus. O senhor concorda com isto? Sim, porque não é Deus, Ilza, opera através de nós mesmos. A ação de Deus nas coisas da natureza são feitas através daqueles que estão disponíveis para fazer isso, que já sabem fazer isso. Então, você vê a formação do sistema planetário solar foi presidida, organizada por uma assembleia de espíritos angelicais, do qual Jesus faz parte. Não precisa de Deus, né, chegar e fazer. Acontece o seguinte, é que Deus está fazendo através dos seus ministros, através dos espíritos que trabalham em comunhão com Deus. Deus cria os elementos fundamentais e o ser espiritual evoluído vai transformando essas coisas, não é? Naquilo que a vontade de Deus quer, obedecendo sempre às leis de Deus, porque as leis de Deus é que regulam a formação de tudo que existe. A lei da gravidade é uma lei de Deus. A lei do eletromagnetismo são leis divinas, não é? As leis de formação do sistema de vida são leis divinas. Todas as leis, tudo que obedece um processo inteligente, oriunda de Deus. Isso não significa que ele não possa utilizar as mãos, entre aspas, daqueles que executam essas leis para ele. Por isso eu concordo, sim, o Emmanuel que está dizendo, ele está dizendo que no universo tudo é integrado. Nós mesmos fazemos a vontade de Deus quando estamos melhorando uma planta, quando estamos fazendo um enxerto, não é, de uma espécie noutra para poder fazer uma variedade, quando nós eliminamos espécies para que outras progridam mais rápido. Tudo isso é intervenção nossa no processo de evolução.
quando a gente faz uma mutação genética para melhorar alguma coisa, a gente está ajudando Deus no processo criativo. Somos co-criadores, né, professor? Somos co-criadores. E o Anselmo colocou aqui: somos inteligências do universo. Somos a força inteligente do universo. Essa é a resposta que os espíritos dão. O que é o espírito? É o ser inteligente do universo. O que é que nós temos em comum com Deus? Inteligência. Qual a nossa Quando a gente lê lá simbolicamente que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos criou inteligente, que essa é a compreensão que temos de Deus, que é Deus, é a inteligência suprema do universo. E nós somos inteligências menores em desenvolvimento. Somos imagem de Deus. E, professora, a Selva colocou aqui, ó, excelente essa analogia da reta e da semi-reta. Fica fácil de entender. É certo, Selva. Essas coisas que eu também tenho vontade de entender tudo isso. Então, eu vou usando o conhecimento que eu tenho, pensando, meditando e fazendo associações desse tipo para poder compreender melhor. Fica mais claro, mais fácil para nós, professor. Porque ideias abstratas não são fáceis para nós, né? E a Caroline concordou também, ó. Por essa analogia da reta, vemos que somos parte de Deus, do Criador, e sua imagem e semelhança, como uma semi-reta é parte de uma reta. Lindo, muito bem, Carolina. Adorei a sua fala. É isso mesmo, eu também penso assim. A Vilma colocou: alguns continuarão a evoluir neste mundo, mas outros terão que reencarnar em outros planetas para ajudar na evolução dos espíritos que lá estão. Sim, mas que importa isso se nós somos imortais, não é? O problema é que cada um de nós está no estágio que conquistou até agora. Se tem espíritos na Terra que conquistou o estágio de ir para o mundo de ficar no mundo de regeneração, e a Terra vai virar um mundo de regeneração, aqueles que não estão nesse estágio vão continuar o seu processo de evolução num outro planeta, no estágio de expiações e provas. Natural. Isso é como transferir uma criança de uma escola para outra mais adequada para ele. Não tem nada demais. Faz parte da pedagogia divina. E a Selva colocou, professor: as revelações de Jesus a gente ainda não compreendeu completamente. Queremos entender o que a nossa mente não suporta ainda. Devagar e sempre. Professor, e o pessoal não tem mais dúvidas aqui no nosso chat. Tá bom. Já são 10 horas e 14 minutos, o tempo voou, podemos dizer assim, foi muito gostosa a aula. Mais de 100 aqui aprendendo juntos, né? Evoluindo juntos. E é muito gratificante estar aqui. Então, só tenho a agradecer a todos, ao senhor, a todos que estão aqui conosco, até este momento, né? Os que já foram, já vieram, vão poder assistir de novo, aqueles que vão estudar posteriormente, né? Lembrando que Verdade. todas as lives ficam salvas nos canais, né? Tanto do IGESE quanto da Rede Amigo Espírita e do Centro Espírita Chico Xavier e da Rádio Web Fraternidade. Alguns, né, porque tem alguém falando que não está baixando a playlist, alguns estão em playlist, outros é só você bater lá no canal Evolução em Dois Mundos e já vai aparecer todos as lives que foram feitas. Isso. Na próxima sexta-feira, nós vamos continuar falando ainda de evolução, para a gente falar da evolução dos primatas e do homem, para a gente fazer uma ideia completa desse processo. E aí, então, a gente vai voltar para o André Luiz e vamos ler com compreensão o que ele vai falando. Porque senão a gente não vai entender muita coisa, né, professor? Então, meus amigos, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Aguardamos vocês numa próxima live. E para encerrar, professor, vamos fazer a nossa prece. Vamos. Você faz aí para nós. Olha, um beijo no coração de todos vocês.
Faço sim. Deixa eu só... E unidos nesta noite, pelo propósito de aprendermos um pouco mais sobre o processo evolutivos da qual fazemos parte, unimos os nossos pensamentos e sentimentos em gratidão a Deus por estarmos aqui nesta oportunidade de vida reencarnatória, para que possamos evoluir juntos e que também possamos e podemos trabalhar como co-criadores do nosso Pai. Gratidão a Jesus por todos os seus exemplos deixados, a Chico, a Valdo, a André Luiz e a toda a pleia de espírito que nos trouxeram todas essas explicações, este conhecimento. Gratidão ao professor Otraciro, por exemplificar para nós de forma clara e simples esses ensinamentos deixados. E que possamos, irmãos, unidos neste amor divino, que possamos trabalhar em nós e nos melhorar a cada dia, a cada minuto, neste processo evolutivo ao qual fazemos parte, que temos um longo período pela frente, mas sabemos, pelas explanações deixadas pelos espíritos bondosos, que todos nós chegaremos a Anjiritu. Gratidão, Pai, por estarmos aqui, gratidão a Jesus e aos espíritos bondosos por tudo que nos tem a ofertar. Nos ampare, mestre querido, que assim seja. Assim seja. Até logo, meus amigos. Muito obrigado. Tenham todos um excelente final de semana. E até a próxima semana, onde estudaremos mais um pouquinho da evolução, né, dos primatas e do homem, né, professor? Isso. O Então, rapaz, a pessoa não deixou o endereço, não, né? ó, eu estou procurando aqui, né? O pessoal está colocando gratidão, mas eu sei que é o Leonardo, né? Tá lá no chat lá, mas ele não retornou dizendo da onde ele era, nem colocou nenhuma informação que a gente pudesse, nem mandar um e-mail, pelo menos. A gente só sabe que é o Leonardo Senão Soares, uma coisa assim. Leonardo Sena Soares. Isso. Mas ele não colocou, se ele puder depois, né, nos mandar alguma notificação depois lá no... Pior que eu não consigo nem ver, professor, de qual canal que ele mandou, acessou. né? Porque senão, se ele deixar depois um comentário lá no... Mesmo que depois acabe a live, a gente conseguiria verificar, né? Mas vamos esperar que ele se consiga ver e depois nos falar de onde que ele é. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Tudo de bom para todos. Um abraço. Muito obrigado pela sexta. participação de todos. Muito bom. Tchau, tchau.